Vocês já ouviram aquela frase que diz que as pessoas boas devem amar os seus inimigos? Ou que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar? Ou então que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Pois é, gente. O vídeo de hoje é uma homenagem ao autor destas frases, um personagem icônico, queridíssimo por todo mundo. Eu acho que o favorito de muita gente que assistiu e até hoje assiste o seriado Chaves. Então vamos lá, porque essa história hoje tá, ó, é a nossa homenagem para ele. Ramon Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castilho, que nome comprido, nasceu no dia 2 de setembro de 1923, na cidade do México, de uma família com uma vertente artística muito forte, já que seus 3 irmãos também foram grandes comediantes. O mais velho, Herman, era conhecido como Tintã. Manuel, o terceiro, El Loco. Antônio, o quarto, El Ratón, ou o Rato. Ramon era conhecido como Moncho. Com 2 anos de idade, a família se mudou para Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no México. Mas vocês sabem quando foi que realmente começou a carreira de Ramon Valdez? Pois é, começou em 1949, na chamada Época de Ouro do cinema mexicano, atuando com atores como Pedro Infante, Cantinflas e seu irmão Tintã, que já era um comediante famoso. Mas vocês sabem realmente quando foi que a vida de Ramon se cruzou com a de Chespirito? Calma que é um pouco mais pra frente. Nós já vamos falar sobre isso, mas no cinema ele fez participação especial em um filme. Esse filme hoje ele é desconhecido. Praticamente é meio difícil de encontrar esse filme. Mas olha só. Ele participou de filmes como, eu vou ler aqui pra vocês: Deus los cria, de 53, Escuela de Vagabundos, de 55, Escuela de Vagabundos com Pedro Infante, Las Aventuras de Fito Pérez. Ah, mas tem um aqui que eu achei. Esse filme eu assisti, só que eu assisti ele como, não como filme, foi como uma novela. Corona de Lágrimas, de 1968. Esse foi um dos filmes mais famosos da carreira dele, onde ele fez uma participação, assim, afetiva como um entregador de gás. Mas vamos lá. Neste mesmo ano de 1968, Chespirito, que era seu grande fã, o chama para atuar com ele no programa Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Tem os episódios aqui no YouTube, todos, só que eles estão em espanhol. O seu personagem era de um engenheiro alcoólatra que vivia bêbado, onde eles sempre estavam lendo cartas. E dentro do Los Super Genios da Mesa Quadrada surge o Chapolin Colorado, que tempos depois se tornaria sketch independente, assim como o Chaves se tornou uma sketch independente. Só que olha que curioso. O único personagem que não se caracterizava para entrar em cena era o próprio Ramon. Por quê? Vocês viam aquela roupinha dele? Camiseta preta, calça jeans, sapato, o chapeuzinho e o cigarrinho? Era ele mesmo. A única coisa que o Chespirito disse a ele é: seja você mesmo. E ele atuava como ele mesmo, chapeuzinho, camisetinha e sempre o seu famoso cigarrinho. Dom Ramon, um personagem conhecido pela sua preguiça para trabalhar, embora ele tenha tido várias profissões diferentes, sempre fumando, sempre brigando, dando uns cascudos no Chaves, fugindo do seu barriga, apanhando da Dona Florinda, mas no fundo um personagem de coração grande, de uma ternura, um homem viúvo que teve que assumir sozinho o cuidado da filha porque a esposa morreu logo no nascimento, né? Pois bem, a época
de ouro do Ramon com Chapolin e Chaves durou até 1979. No final de 1978, acontece a primeira baixa no elenco, que é a saída do Carlos Villagrán, do Kiko. Tempos depois ele acompanha o Carlos. Nessa época ele só gravou 12 episódios do Chaves, temporada de 79 do Chaves, e 10 do programa Chapolin, já que ele renunciou aos programas. Muito se falou, mas a razão assim mais provável para ele ter abandonado os dois seriados foi porque Florinda Mesa, então companheira de Chespirito, queria ter controle do programa. E ele só recebia as ordens do Chespirito. Ele não obedecia mais ordens de ninguém, só o Chespirito. Então, ele preferiu sair e acompanhar o Carlos Villagrán. E nesse tempo, ele começou a trabalhar na Venezuela num programa chamado Federico, que era tipo uma chamada, um spin-off do Kiko. Só que não deu certo e ele voltou pro México. E em março de 1981, acontece uma grande surpresa. Ramon regressa ao seriado com o seu personagem, o Dom Ramon. E só que nessa época acontece. Quando ele regressou, o Chapolin e o Chaves já não eram mais, como é que fala, programas independentes. Eram esquetes do programa Chespirito. Como ele não poderia retomar o personagem Peterete no Chapolin, porque até então o parceiro do Chompiras nos crimes passava a ser Botijão, personagem do Edgar Vivar, ele assumiu o do Dr. Morales, um advogado, que depois esse personagem passou a ser do Raul Padilha, o Jaiminho Carteiro. Ele permaneceu no seriado de março a novembro. Em novembro, ele sai definitivamente por motivos de saúde. Porque nessa época, mais ou menos, 81, 82, Ramon foi diagnosticado com câncer de estômago, decorrente do tabagismo. E olha uma curiosidade depois que surgiu. O então presidente da Televisa, Emílio Azcárraga Milmo, ele teria proibido os funcionários de fumarem nas dependências da Televisa. O único que podia fumar era o Ramon por causa da amizade entre os dois. E mesmo doente, com câncer, quem disse que o Ramon parou de trabalhar? Ele não parou de trabalhar, ele continuou viajando com circo, continuou trabalhando, se juntou novamente ao Carlos Villagrán para fazer agora a série Kiko, que também tem no YouTube, onde você já vê o Kiko um pouco mais velho. Só que o que acontece? Após 3 anos da doença, em 85, foi descoberto que o câncer tinha se espalhado, tinha provocado metástase. Então, o que fazer? Ele ficou só nos cuidados paliativos. Mesmo com cuidados paliativos nos últimos 3 anos de vida, ele continuou trabalhando, ele não parou, continuou viajando com circo, continuou trabalhando na televisão. Porém, a história do adorado, do nosso querido Dom Ramon, ou o nosso Madruguinha, como nós o chamamos, infelizmente se encerra no dia 9 de agosto de 1988. Menos de um mês antes de completar 65 anos, vitimado por um câncer, Dom Ramon nos deixa. Deixa órfão o seu público, seus 10 filhos, netos, irmãos, família, um legado de bondade, de amor, de alegria, porque ele era um personagem muito, muito carismático. Nos 35 anos do Chaves aqui no Brasil, o seu dublador oficial é Carlos Seidel. Só que uma coisa interessante que você
o Carlos Seidel, você já, quando fala Carlos Seidel, Seu Madruga, todo mundo identifica. E por que ele ganhou o nome Seu Madruga? Porque na dublagem, quando ouviram, falaram, não, Dom Ramon fica muito estranho, vamos colocar um outro nome? Colocou Seu Madruga. Que ele é tido como um personagem preguiçoso, vagabundo, um fumante empedernido, um mulherengo, porque ele vê uma mulher bonita e já fica todo fascinado. Mas olha que curioso. No Chaves, ele toda hora tentava fugir da Dona Clotilde, não era? Aquela uma solteirana que queria a todo custo namorar com ele. Só que o que acontece? Na vida real, ele e Angelina Fernandes, eles eram grandes amigos. Tanto que quando ele faleceu, ela ficou inconsolável no caixão dele, chorando. Toda hora ela dizia, meu bebê, meu bebê, meu bebê. E nisso ela passou a fumar cada vez mais. Tanto que menos de 6 anos depois, ela partiu também por causa de um câncer no pulmão. Já um caso um pouco mais diferente. Mas olha só que curioso. Em 2007, quase 20 anos depois de sua morte, foi descoberto que ele deixou um sobrinho muito famoso lá no México. Pois é. Em 2007, foi descoberto que seu irmão Manuel El Loco Valdez é pai biológico do cantor mexicano Cristian Castro, fruto de um relacionamento do Manuel com a atriz, cantora e apresentadora Verônica Castro. Atualmente, Cristian Castro está com 44 anos. Pois é, de um relacionamento em 1974, quando a Verônica Castro tinha 21 anos e o Manuel 40 e alguma coisa, acho que 43 se eu não me engano, nasceu Cristian Castro, o sobrinho famoso de Ramon Valdez. E hoje o Seu Madruga é um personagem cultuado, é um personagem de culto. Sabe por que ele é um personagem de culto? Porque ele estampa tudo, ele se tornou, ó, ele se tornou estampa de camiseta, se tornou meme, se tornou... Eu lembro um tempo atrás que eu fui no shopping, achei uma camiseta com a estampa dele, tipo, Deus ajuda quem cedo, e a foto dele, Madruga. Tem fotos dele no Pinterest, e muito recentemente também, um de seus netos divulgou, no dia 9 de agosto desse ano, a última foto dele no hospital, com aparelho de oxigênio, reunido com todo mundo. O seu corpo descansa próximo ao de Angelines Fernandes, no cemitério Mausoléus del Ángel, na cidade do México. Ele foi o primeiro ator do seriado Chaves a falecer. Logo na sequência o acompanharam também Raul Chato Padilha, Angelines Fernandes, Horácio Gomes Bolanhos, Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, Rubem Aguirre, o professor Girafales, Abraham Stavans, Olivia Leiva, Maria Luísa Alcalá, todos eles já se foram. E o que vocês vêm notando? Ao longo dos anos, a vila mais amada do mundo vai ficando cada vez mais vazia. Vão sobrando pouca gente. Vivos, temos apenas 4 integrantes da vila: Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán e Maria Antônia de las Nieves, a Chiquinha. Pois é, gente. Essa é a história de um dos personagens, acho que mais queridos do Chaves. Se não for o mais querido. Ramon Valdez, o Seu Madruga. O Dom Ramon, Ramonzinho, o Monte, o Galã, como vocês escolherem chamá-lo. Então, gente, é isso. Essa é a nossa homenagem para ele. Caso ele estivesse aqui entre nós no dia 2 de setembro, seria seu aniversário de 96 anos. Mas ele deixou muitos ensinamentos, né?
que sempre com um sorriso no bolso, no rosto, e mesmo sem nenhum dinheiro no bolso, era possível ser feliz. E quantas coisas boas que seu Madruga nos deixou, não é, gente? Então vamos levar pra nossa vida. Então, gente, beijo pra todo mundo e